Um outro assunto também que tem que ter muita coragem para poder tocar nesse assunto, né? Porque é um assunto delicado. É sobre alguns países que estão considerando o homossexualismo como uma doença mental. O homossexualismo é uma escolha, não é uma doença mental. E se a gente tratar uma coisa como doença mental, sendo que isso não é uma doença mental, a gente vai acabar tornando a pessoa doente, entendeu? De verdade. E isso é meio desumano, né? Meio não, isso é desumano, né? Você tratar um ser humano como um doente mental, sendo que ele não é doente mental, entendeu? Então é uma coisa que a gente tem que reavaliar, né? Todo mundo quer viver, todo mundo tem direito de viver, de existir, né? E aí o que é que acontece? Contanto que todo mundo se respeite, né? A gente também não pode agir de uma maneira desumana com as pessoas, né? Tem que ser revisto isso aí, né? Quem foi que teve essa ideia de colocar homossexualismo como doença mental, né? E ver isso aí, né? Como resolver esse problema aí, porque se você tratar uma pessoa como doente, sendo que ela não é doente, ela vai se tornar doente, né? Ou pode até se matar, né? Com depressão, alguma coisa assim, né? E aí a gente tem que pensar, porque às vezes a gente olha por um ângulo e não vê assim que tem pessoas, né? Que pode acontecer isso na sua família, né? De você ter um filho, de você ter um irmão, de você ter um primo, um parente. E aí, como é que fica? Você vai querer que seu parente seja tratado como um doente mental, sendo que ele não é? Você vai querer que ele seja maltratado pela sociedade, sendo que de repente para você ele é até uma boa pessoa, né? Tem que rever esses conceitos aí. E mais uma coisa que eu queria dizer, né? O fato da pessoa não concordar com a prática não quer dizer que a pessoa lá seja doente, né? Não é porque você não concorda que a outra pessoa é doente, né? Vamos ser mais humanos, né? E vamos tomar cuidado com as medidas que estão sendo tomadas, porque, né, hoje é os homossexuais, amanhã é os negros, amanhã é o deficiente, depois de amanhã já é alguém que tem uma doença, como HIV ou outra doença, né? E por aí vai, né? A gente tem que ter muito cuidado com ações extremas, né? Que a gente não precisa resolver as coisas de uma maneira extrema, né? Procura resolver as coisas de uma maneira que seja bom para todo mundo, né? Que todo mundo possa viver em paz e harmonia, né? E todo mundo possa ser respeitado, né? Se, por exemplo, a classe LGBT fizer algo que vocês consideram que ultrapassou o limite, aí vocês podem limitar, digamos assim, né? Mas não fazer com que a pessoa deixe de existir, né? Seja tratado como alguém que não deve existir, né? Que deve morrer, ou que deve ser tratado como doente mental. Isso é muito grave, né? Quando eu falo limitar, eu falo assim, né? Porque a gente não é obrigado a concordar com tudo que as ideias que as pessoas têm. Se for uma ideia que a sociedade não esteja de acordo, pode não aderir àquela ideia, mas não simplesmente fazer como está sendo feito de maneira extrema. É isso que eu quero dizer, entendeu? Quando eu digo limitar, eu digo nesse sentido, né? Às vezes a sociedade não concorda com alguma atitude, com alguma ideia. Aí as pessoas vão controlando nesse sentido, né? De que até onde é permitido, né, o limite, né? Até onde vai o respeito mútuo, né, de cada um, né? Que a individualidade das pessoas não seja desrespeitada. Mas, né, revejam isso aí, né? Porque a gente não pode caminhar para atitudes extremas, né? Assim como no passado aconteceu, né? Com religião, com negros, com homossexuais, com pessoas deficientes, dentre outros, né?